O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por 60 dias o efeito da decisão liminar que suspendia a desoneração da folha de pagamento. O repórter Pedro Canguçu, direto de Brasília, tem os detalhes. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Leal, muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Bom, essa decisão do ministro Cristiano Zanin, aqui do Supremo Tribunal Federal, chegou após um acordo do governo federal com o Congresso Nacional sobre as novas regras da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. Essa decisão tem efeito imediato, mas ainda será analisada pelos demais ministros no plenário virtual aqui no dia 24 de maio no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Zanin deu prazo de 60 dias para que os parlamentares então possam analisar e votar esses projetos e também para a sanção do presidente Lula. E caso ultrapasse esse período de 60 dias, essa liminar volta a ter, então, validade. A desoneração da folha de pagamento permite que as empresas dos 17 setores da economia paguem, então, alíquotas entre 1% e 4,5% em relação, então, em vez de pagar 20% sobre a folha salarial. Inclusive, estimativas da União Geral dos Trabalhadores dão conta que essa medida permite a manutenção de cerca de 1 milhão de empregos. E caso essa liminar fosse válida até segunda-feira, as empresas precisariam recolher 20% sobre os salários de seus funcionários. Leal. Pedro, e existe uma explicação para essa queda de braço entre o Congresso e o governo em torno da desoneração da folha? Existe sim, viu, Leal? Em relação à busca pelo aumento da arrecadação federal que levou essa queda de braço entre o governo federal e também o Congresso por causa da desoneração. O governo Lula havia vetado a prorrogação da desoneração e aí aprovada pelos senadores e deputados aqui no Congresso Nacional. Os parlamentares, então, derrubaram esse veto. Aí o governo, então, aqui acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade dessa medida. Em março, o ministro Cristiano Zanin suspendeu os efeitos da desoneração da folha de pagamento e submeteu, então, para que isso fosse analisado em plenário aqui no Supremo. O ministro Luiz Fux pediu vista que aquele prazo, então, maior para que isso possa ser analisado e, consequentemente, o julgamento foi suspenso. Na semana passada, houve uma reunião, então, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que chegaram a um acordo sobre a desoneração. Vamos lá. Pelo projeto de lei que será votado nos próximos 2 meses, em 2024, a desoneração permanece válida. Em 2025, começa a ser aplicada uma alíquota de 5% sobre a folha. Esse percentual sobe para 10% em 2026 e vai para 15% em 2027 e chega a 20% em 2028. Lembrando que, como eu falei anteriormente, o ministro Zanin deu prazo de 60 dias para que isso possa ser analisado. E caso ultrapasse esse período, essa liminar volta a ter validade. Leal, a gente vai continuar então acompanhando, porque existe inclusive a expectativa que na próxima terça-feira esse assunto possa ser discutido lá no Congresso Nacional. Eu volto com você. Ok, Pedro, muito obrigado. Uma boa noite para você.